Eu dou o exemplo para minhas turmas que existem 3 grandes áreas dentro de uma organização que elas precisam estar equilibradas. Se elas não tiverem equilibradas, essa empresa não vai ser bem sucedida. E essas 3 grandes áreas a gente pode interpretar ela até como um tripé. Já viram um tripé de uma câmera de vídeo? Esse celular, inclusive, está num tripé, né? Tem 3 pés e ele está sendo apoiado em cima dessa câmera. Se um tripé ele tiver um pé menor do que o outro, ele não vai sustentar, ele vai cair, não é verdade? Então eu vou fazer essa analogia com um tripé. Então essas 3 grandes áreas elas precisam estar equilibradas dentro de uma empresa. Senão, a empresa não vai conseguir ficar em pé, ela vai cair. E essas 3 grandes áreas são a atividade de produção, tá? A atividade de produção, o que é? É você o fazer, é o produzir, é o se estruturar para entregar um serviço, tá certo? A atividade comercial, que é a atividade de marketing e vendas, e a atividade financeira. Se você tiver essas 3 grandes áreas da empresa bem estruturadas, logicamente que elas precisam de atividade de apoio. Um recurso humano ela envolve todas essas áreas também, né? Precisa também estar bem estruturado, mas essas 3 são fundamentais. Se elas não tiverem bem estruturadas, com o mesmo nível de eficiência, a gente vai ter problema. Se não, vejamos, gosto sempre de dar um exemplo bem simples para você entender. Vamos pegar aqui um exemplo de um pipoqueiro, né? Você já viu o pipoqueiro daqueles que ficam na porta de escola? Eu lhe pergunto, se o pipoqueiro ele não fizer uma boa pipoca, uma pipoca gostosa, né? Se fizer uma pipoca que ninguém gosta, por exemplo, uma pipoca muito salgada, ou muito insossa, ou uma pipoca de péssima qualidade, essas atividades de produzir pipoca é uma fábrica. O pipoqueiro é uma fábrica, né? Ele fabrica o quê? Pipoca. Ele faz ali na hora, guarda a pipoca e vende. Se ele não fizer uma boa pipoca, não tiver uma higiene, uma qualidade, um produto bem preparado para entregar para os seus clientes, ele não vai ser bem sucedido, não é verdade? Ele não vai ser bem sucedido, ele não vai vender pipoca suficiente para manter sua atividade, tá certo? Então, um fato essencial, ele tem que fazer pipoca, ele tem que fazer pipoca bem feita, né, com qualidade, tá certo? Se eu lhe pergunto também, se por acaso, vamos pegar o seguinte, o pipoqueiro resolver colocar a banquinha dele de pipoca lá na Ponta Negra, no meio de uma tarde de terça-feira, será que ele vai vender pipoca? Eu acho difícil, né? Pode até vender, mas não numa quantidade suficiente para ele se sustentar, né? A atividade de marketing, uma das coisas que ele precisa definir é onde, né? Onde é que eu vou vender, né? O ponto, né? Onde é que eu vou vender? Então, a atividade de marketing é importante, né? Então, ele precisa estar, por exemplo, nas saídas das escolas, onde vende mais pipoca nas saídas da escola, ou num shopping center, dentro de uma galeria, de uma passagem de pessoas dentro do shopping center, né? Próximo de locais onde tem muita movimentação de pessoas e principalmente de crianças, né? E que você vai vender muita pipoca. Então, a atividade de marketing envolve todas as atividades de comercialização de produto e divulgação do produto. Então, ele precisa atender bem seus clientes. Se ele não fizer isso, ele não vai ser bem sucedido. Ele pode ter a melhor pipoca do mundo, ele não vai conseguir vender, né? Da mesma forma, o contrário, ele pode ter o melhor marketing do mundo. Se o produto for ruim, ele não vai vender também, ele não vai conseguir ser bem sucedido, não é verdade? Então ele precisa estar equilibrado, tanto a produção de pipocas, como também a parte de comercialização, o marketing, né? O desenvolvimento, que existe toda uma série de expertise em cima disso, tá certo? Não adianta nada ele produzir pipoca e não vender, né? É verdade? Então é importante. Por outro lado, imagine, ele produz a melhor pipoca, ele comercializa, ele sabe vender, ele sabe posicionar, sabe estar no local certo, a maquininha dele de pipoca é bem visível, de longe as pessoas veem e procuram, né? Ele está bem estruturado para isso. Agora, se ele pegar todo o dinheiro que ele vendeu da pipoca naquele dia e gastar, ou ele comprar um produto, a matéria-prima dele, a pipoca, o sal, com um custo muito elevado, né? Vou usar algo que não esteja compatível com
o preço de venda que ele está fazendo, ou ele colocar um preço de venda muito baixo, né? Todo mundo trabalhando, vendendo pipoca a R$ 2, ele vai vender a 50 centavos. Poxa, ele não vai ser bem sucedido também, né? Ele precisa ter uma expertise também nessa área financeira, precisa ter equilíbrio entre essas três funções: produção, comercialização e finanças. Não tem como. Se ele não souber lidar com o dinheiro, lidar com o custo dos produtos, saber calcular o custo, o retorno dele, ele vai ter que se manter também, né? Ele tem que vender uma determinada quantidade que dê para pagar todos os custos e ainda ele se mantenha, né? Você tem que ter uma ideia do ponto de equilíbrio, quantas pipocas ele precisa vender, qual o lucro que ele vai ter. E, logicamente, se ele está com uma empresa, ele vai precisar querer crescer também, né? De repente, ele quer botar outra pipoca, outra pessoa para trabalhar com ele, botar mais pipocas pipoqueiros para ele vender, ele ganhar dinheiro, de repente até alugar ou sublocar, né? aquela máquina de pipoca e ganhar dinheiro e crescer, né? Então, a atividade de finanças, mesmo numa empresa de uma pessoa só, a gente vai ter essa necessidade. Não tem como fugir. A gente precisa de ter a produção, sim, bem estruturada, a gente precisa ter o marketing, sim, bem estruturado, mas sem as finanças, o resto pode estar tudo bem, pode estar tudo ótimo. Se as finanças não estiverem equilibradas, elas fecham, as empresas fecham.